Olá, amigos, obrigado pela audiência, sempre muito boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Uma história cheia de interrogações. O técnico de enfermagem comprou flores para jantar com a esposa, mas acabou em um motel. Saiu de lá em disparada, arrancou a porta do local, jogou o carro no mato e morreu de infarto no hospital. A mãe dele acredita em sequestro. Motorista esperto tenta fugir do sinal. Pedestre apressado atravessa fora da faixa e termina atropelado. Cenas do trânsito nosso de cada dia. Olha, se a crise reduz as vagas de emprego, sem qualificação fica ainda mais difícil. Então, aposte nos cursos de capacitação. O Estado oferece oportunidades para instalador hidráulico, almoxarife, costureiro, industrial, mecânico de manutenção e tem outras áreas. O TN te mostra todas as oportunidades. Maníaco da van é condenado a 12 anos de prisão por estupro. O homem de 54 anos era motorista de van escolar e é acusado de estuprar um menino de 6 anos. Terça de empregos no TN. Selecionamos vagas para advogado, analista de planejamento, eletricista, mecânico, operador de cobrança, auxiliar de serviços gerais e tem muito mais, amigos. O caso Ana Clara, o ex-policial suspeito de matar a namorada, passou por uma audiência que pode decidir se ele vai a júri popular. A família da jovem aguarda uma pena exemplar. Não está quente e você acorda todo suado? Já bebeu água e a sede não passa? E à noite é aquele deita e levanta para ir ao banheiro? Fique atento aos sinais que o corpo emite. Eles podem indicar doenças graves. Veja já já. Uma vitória para os alérgicos. Agora os rótulos de alimentos devem ter informações sobre os ingredientes que causam alergias. E para as amigas do TN, Luísa Dyer traz dicas que vocês vão amar. Ela vai transformar sombra em esmalte com brilho e cores surpreendentes e até em batons. Vocês não podem perder Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho. O TN começa com uma história que teve início no motel e acabou com um técnico de enfermagem encontrado pela polícia só de cueca e que minutos depois acabou morrendo de infarte. Olha, pessoal, primeiro Eustáquio quebrou a porta de saída do motel em Camburi e com o carro descontrolado invadiu um matagal. A partir daí, a polícia foi mobilizada e a mãe da vítima também foi chamada. Ela busca explicações, já que Eustáquio tinha saído para comemorar o aniversário do filho e acabou morrendo dessa forma, envolvido num roteiro com vários fatos e poucas respostas. Era um entra e sai do matagal. A polícia foi em peso para Camburi para tentar entender o que tinha acontecido. A PM foi acionada a princípio para uma ocorrência de acidente, mas a história estava muito estranha. Teve uma hora em que alguns policiais formaram um cordão de isolamento para dar cobertura aos colegas que faziam buscas no mato. Num primeiro momento, a informação que chegou para a polícia foi a seguinte: o veículo tinha acabado de sair de um motel aqui na Avenida Dante Michelini, em Camburi. O motorista perdeu o controle da direção e invadiu o matagal. Não teria acontecido nenhuma perseguição, mas assim que os policiais entraram no matagal, encontraram um homem só de cueca, inconsciente e que colocou as mãos para cima assim que viu a polícia. Não se sabe se esse homem era vítima ou bandido. O tal homem foi socorrido e levado para o hospital. Perto do local onde ele estava, a PM encontrou esta pistola falsa e uma calça masculina. O documento do carro também foi apreendido. O veículo pertence a uma mulher não habilitada e o endereço que consta no documento é de Vila Velha. A PM ainda achou uma carteira cheia de cartões de banco. Os militares disseram que os cartões são de um homem que tem passagem pela justiça por violência contra a mulher. Não bastasse essa confusão toda, ainda tinha uma mochila com cadernos de criança dentro do carro. A história estava confusa demais. Aí um grupo de policiais veio até o motel atrás de outras informações. Chegando aqui, uma funcionária confirmou que o mesmo veículo que foi parar no matagal entrou no motel. Segundo ela, dentro do carro havia um homem e uma mulher. Eles pagaram adiantado, consumiram algumas coisas, ficaram algum tempo lá dentro da suíte. Até então, tudo normal. O grande problema foi na saída. O motorista saiu em alta velocidade e na fuga quebrou o portão. Depois ele deu ré e falou que tinha sido assaltado dentro do motel. Essa câmera de vigilância pode ter flagrado a movimentação no local. Logo na sequência, aconteceu o acidente e o carro parou no meio do mato. No motel não parava de chegar polícia. Até o pessoal da divisão de homicídios foi acionado.
O caso teve muita repercussão nas redes sociais. Quem passou por Camburi falava em assalto à mão armada. Mas só depois da meia-noite, parte da história foi esclarecida. Fomos até o Hospital São Lucas e encontramos esta aposentada. Ela é mãe adotiva do homem que foi socorrido. Eustáquio Marquito, de 30 anos, era técnico em enfermagem. Ele morreu pouco depois de dar entrada na unidade. E o que é muito intrigante é que antes de acontecer tudo isso, ele ligou para a mãe de um número desconhecido. A ligação foi por volta das 8 da noite. Só disse assim: mãe, você tá aí? Você tá em casa? Eu falei: tô, por quê? E desligou. Só estranho um pouquinho o telefonema dele, por que ele me ligou? Assim, normalmente, mãe, você tá aí? Você tá em casa? Às 8 horas da noite, estou sempre em casa, né? Ela disse que Eustáquio era um bom filho e um ótimo pai. Ele tinha recebido o salário e decidiu comprar flores para a ex-mulher. Apesar do casal ter se separado, a convivência era amigável. Eustáquio tinha até planejado curtir o aniversário da filha numa pizzaria. É que a menina completou 5 anos no domingo. A mochila e os cadernos que estavam no carro eram dela. Fiquei sabendo pela esposa dele que ele recebeu hoje. E aí comprou flores para ela, que eu também não sabia, né? E depois que a esposa dele saísse da escola, eles iam comer pizza com a família dela. A mãe acredita que a causa da morte do filho foi traumatismo craniano. Ela diz que não havia nenhuma perfuração de arma de fogo no corpo de Eustáquio. O que a aposentada quer descobrir é como ele foi parar no motel. A principal suspeita é de que o filho sofreu um sequestro relâmpago. Eu acho que foi sequestro mesmo, sabe por quê? Ele tinha um compromisso de pegar a esposa e comer uma pizza. O que ele ia fazer no motel? Ia comemorar o aniversário da filha. Segundo a família, no passado, Eustáquio teve problemas com drogas. Atualmente ele tomava remédios controlados, mas parecia estar bem. Ainda são muitas as respostas que os parentes buscam. Essa história triste e cheia de lacunas só vai ser esclarecida quando a investigação da polícia terminar. Tem muita gente para ser ouvida e muito material para analisar ainda. Testemunhas teriam dito que viram 3 homens fugindo pelo matagal. Eles seriam bandidos e estariam dentro do carro junto com Eustáquio. O que é verdade? O que é especulação? Só o tempo vai dizer. Talvez o tempo amenize também um pouco da dor que é a perda de um filho. Ainda mais assim, numa história cheia de interrogações. Você vê tanto assim, violência, assassinatos, pessoas que se matam, sequestro mesmo, né? E eu pedi: meu Deus, não deixe acontecer nada com meus filhos. Eu prefiro ver meus filhos mortos. Leve meus filhos. Eu vou sofrer, mas leve. Mas não deixe acontecer nada. Olha, realmente a gente espera que o tempo amenize a dor dessa mãe que perdeu o filho dessa forma. E as interrogações do caso continuam. A polícia disse que ele será apurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. E só depois da conclusão das investigações é que poderão afirmar o que aconteceu de fato nessa ocorrência. A polícia disse também que a causa da morte do Eustáquio ainda não foi identificada pelo Departamento Médico Legal, viu?